Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar as melhores novidades do JavaScript para 2024. Vou te mostrar tudo na prática, como utilizar e para que elas servem. Vai aprender de primeira mão, antes de elas serem padronizadas nos navegadores ainda, como utilizá-las e também como fazer para elas funcionarem, porque algumas ainda a gente não consegue normalmente pelos browsers. Beleza? E eu sou o Matheus Batiste, com mais de 10 anos de experiência na programação, atuo como desenvolvedor e também sou criador da Hora de Codar. A gente tem mais de 100 mil alunos em todos os nossos cursos e estou aqui para te apresentar todo esse conteúdo e te fazer entender JavaScript, um novo JavaScript, beleza? Então vou te dar alguns avisos aí antes de a gente começar o vídeo. Bora lá? Olha só, galera, eu preparei aqui um e-book totalmente gratuito para tu estender os conhecimentos aqui dessa aula, para tu melhorar em JavaScript. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É só tu colocar o teu nome e teu e-mail que tu vai receber lá por e-mail. Eu vou te entregar ele totalmente grátis, tá? É um e-book grande, tem quase 50 páginas, explicando os principais pontos, o que todos os desenvolvedores devem entender sobre JavaScript e dominar também para dizer que sabem programar bem a linguagem. E além disso, a gente tem o nosso curso completo de JavaScript lá na plataforma da Hora de Codar, a nossa plataforma de cursos, que tu vai estar aprendendo esses assuntos dessa aula aqui e outros mais. Como tu pode ver aqui, é um curso grande, tem mais de 12 horas, 4 projetos, bem completo, do básico ao avançado, para tu aprender muito sobre JavaScript. E também, se tu curtir esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante para mim, ajuda a espalhar aí a mensagem para mais pessoas e elas aprendem mais sobre JavaScript e outras tecnologias que a gente ensina aqui. Bora para a prática então? Então, galera, eu estou aqui com o VS Code aberto, tá? Eu vou criar a estrutura inicial que a gente precisa para poder rodar essas funcionalidades do JavaScript novas, tá? E tu vai fazendo o setup aí, passo a passo, comigo, beleza? Então eu vou precisar daquele index.html basicão lá. Vou inicializar ele rapidamente aqui, tá? O que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar um link para os nossos scripts, que a gente ainda não tem, tá? Que é onde a gente vai executar o JavaScript. E eu vou colocar também esse cara aqui, ó, temporal polyfill, que é uma biblioteca para datas, né? Eu acredito que é a nova forma de a gente trabalhar com datas no JavaScript, mas ainda não está nos navegadores, né? Então a gente precisa colocar esse CDN aqui, ó, beleza? Colocar no nosso head. Então, procure no Google temporal polyfill ou acesse o link aqui da descrição, tá? Todos os links que eu estou comentando aqui, tanto o e-book, tanto os cursos, tanto esse cara aqui, vão estar na descrição para conseguir encontrar eles facilmente, beleza? Então vamos lá. Pegou o link ali, colocou aqui em cima do nosso JavaScript, porque ele tem que executar antes de rodar o nosso JS, né? E agora sim a gente está pronto. Então, vou criar aqui o scripts e vamos começar aqui com o nosso primeiro conteúdo de JavaScript 2024, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a Promise with Resolvers, tá? O que é isso aqui? É um método que vai auxiliar a gente a utilizar os métodos de promessa ao longo do nosso código e com isso a gente não está meio que preso à promessa em si. Porque como é que funcionava a promessa no padrão, né? Como é que ela funciona hoje em dia? A gente tem aqui a promessa teste, por exemplo. A gente vai iniciar ela, né? E aí a gente tem o resolve e o reject aqui como argumentos dessa inicialização. E aqui dentro a gente usa esses métodos, tá? Mas isso aqui não deixa o código tão lógico, né? Tão conciso. E a gente poder utilizar esses caras onde eles realmente são necessários, por exemplo, no meio de uma chamada de API, né? Não era tão fácil, né? Não, tem até uma maneira de fazer, mas não é tão prática e não é tão simples. E agora, com essa nova funcionalidade, com esses resolvers aqui, a gente consegue estar abstraindo tudo que a gente tem na promessa, que é a promessa em si, o resolve e o reject, e podemos utilizar eles em qualquer lugar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter acesso aí a uma desestruturação, tá? Que vai ser inicializada por meio de uma promessa .with resolvers, tá? Então, quando eu inicio a promessa assim, eu estou dizendo para o JavaScript que eu vou ter acesso à própria promessa, ao resolve e ao reject. Então, agora, eles não estão mais presos dentro da promessa. Eles vão poder ser utilizados em qualquer parte do código. Como é que a gente pode exemplificar isso? Bom, a gente vai ter que criar a nossa promessa, né? De alguma maneira a gente vai ter que utilizar os thens e tal. Então, eu vou criar aqui uma rapidamente. Ó, vai ter uma funçãozinha, daí, o que executa aqui quando a
a gente tem o sucesso dela. Eu vou botar aqui, promessa executada com sucesso. Aí a gente ia ter também lá a falha, por exemplo, then, ou melhor, a gente tem também a falha, né? Então, catch, e aqui eu vou ter o erro, né? E aqui eu vou botar nossa log promessa falhou, tá? Então a gente teria dessa maneira aqui a promessa. E isso aqui é a mesma coisa que antes, né? Tem a promessa, ela está sendo criada, tem os cenários de sucesso e os cenários de falha, beleza, tá? Só que agora que vem a sacada, eu vou ter acesso ao resolve, porque ele vai estar conectado a essa promessa, e o reject também, tá? Eu posso chamar isso de qualquer coisa. São variáveis que eu criei que têm as mesmas capacidades da promessa. Então, por exemplo, eu posso vir do nada aqui e dar um resolve. E deu certo, tá? Vamos só colocar aqui um mais value, né? Para eu poder, para vocês entenderem que chegou dali o valor, né? E agora eu vou executar aqui isso no nosso navegador rapidinho. Ó, abriu aqui, galera. Vou abrir a aba de console, tá? E aqui, ó, promessa executada com sucesso, deu certo, tá? Isso aqui poderia ficar dentro de qualquer coisa, né? Então, me dá mais flexibilidade, eu não fico tão preso na promessa como eu falei antes, beleza? Então, da mesma maneira, a gente pode também utilizar o reject e vai ter o mesmo efeito. A gente está mais livre, né, quando a gente está falando de promessas no JavaScript. Então, essa daqui é a primeira funcionalidade que a gente vai ter acesso em 2024, tá? Então, essa aqui é a primeira das funcionalidades que eu quero mostrar para vocês, que a gente vai ter acesso nesse ano, né? Mas por que a gente não tem acesso ainda? Porque a gente precisa padronizar, né? Os desenvolvedores dos navegadores precisam padronizar todos os navegadores para a gente poder ter uma cobertura alta, né? E aí poder utilizar, senão não faz sentido, né? Porque muitos clientes vão quebrar com os projetos, né? Que não estão com as funcionalidades ainda. Então, por causa da sua preferência de browser, né? Então, o que acontece aqui? A gente pode utilizar o Can I Use, né? Esse aqui é um extra dessa aula, para poder entender o que está pronto e o que não está. Então, esse temporal aqui, que é essa biblioteca que a gente instalou Polyfill, não está pronta para nada. Ó, tudo vermelho. Eu não consigo utilizar o temporal ainda. Então, eu tive que colocar um script lá no meu navegador e rodar esse cara à base desse arquivo extra que não está adaptado para os navegadores, tá? O que não acontece com o Resolvers, né? A gente conseguiu rodar de boa aqui e deu certo, né? Mas não quer dizer que o Resolvers ainda esteja amplo, né? Adaptado a todos os navegadores. E a gente tem que tomar cuidado com isso antes de utilizar, né? Então, cheque no Can I Use antes para poder saber se vão utilizar ou não no seu projeto, tá? Provavelmente, quando tudo isso estiver habilitado, quando essas funcionalidades estiverem habilitadas de forma mais ampla, vai ser lançado também alguma notícia na comunidade, né? E aí sim, para poder aplicar elas. Aqui a gente está fazendo esse vídeo em caráter educativo para tu poder ir pegando a manha, né, com elas já e se já atualizando para um futuro que não está tão longe assim, tá? Então, continuando aqui, galera, o que a gente vai ver agora? Está sendo lançado também alguns métodos de array, tá? Que envolvem principalmente a permanência do array original. Então, eles não, né, modificam o array original. Ele vai ficar com os mesmos valores. E ele cria uma cópia daquele array, digamos assim. Isso é muito importante para a gente poder ter o lastro do que a gente está criando, do que está sendo mudado, né? Então, essa nova funcionalidade, ou melhor, esses novos métodos, vão trabalhar nesse sentido. Então, eu vou ter aqui um array numérico, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver é o toSorted, tá? O que acontece? Ele vai ser um sort, né? Organizar os dados, só que ele vai não modificar o array original, ele vai criar um novo clone, né, do array números e vai nos dar ele ordenado. Então, vou só mudar a ordem aqui para que ele realmente faça alguma coisa. Então, eu vou ter aqui números ordenados igual a números toSorted. E aí sim, se a gente imprime isso, imprimir os dois, vocês vão ver que ele vai dar o original sem a modificação, né, e nos dar o novo ordenado, beleza? Então, a gente tem esse método, a gente vai ter também o toSpliced, que é a mesma ideia do splice, só que sem modificação da array original. Então, vamos aqui criar uma lista e extrair algum elemento dela, por exemplo. O que eu posso fazer aqui? Posso dar um lista modificada.
igual a lista toSpliced, né? E aqui vamos dizer que eu queira adicionar elementos entre o primeiro e o segundo elemento ali, aliás, entre o segundo e o terceiro elemento do nosso array. Então eu vou preservar o 1 e o 4 e 5 e vou colocar elementos novos aqui. Então eu vou colocar o primeiro índice, o segundo índice, né? É um intervalo. E aqui eu vou colocar, por exemplo, A e B, né? Para substituir no local dos números 2 e 3. Então agora eu vou imprimir mais uma vez lista e lista modificada. E assim a gente tem aqui, ó, o array original e o array modificado, tá? Da mesma maneira a gente também tem o toReversed. Então vou botar aqui lista invertida igual a lista ponto toReversed. Vou imprimir esse cara aqui. E vai ter aqui, ó, a lista ao contrário, tá? Então esses três métodos, e provavelmente a gente vai ter mais, né, sendo criados nesse sentido, onde não é alterado o dado original, entrarão aí em 2024 ainda, padronizados nos navegadores. Quando a gente consegue utilizar aqui o método, o recurso, a gente pode entender que ele está mais próximo dos que a gente nem consegue utilizar, né? Então, provavelmente esse ano, esses dois caras de promessa e de array já vão estar sendo utilizados aí nos projetos, tá? Uma outra coisa legal também, galera, é o método groupBy, tá? Que é parecido com o SQL, ele vai agrupar dados de objetos, né? De array de objetos. O que acontece? Por exemplo, a gente tem um objeto aqui, eu vou copiar aqui para agilizar, tá? Que tem vários dados e um deles a gente quer extrair para fazer alguma análise, né, dos dados da minha aplicação. Então a gente vai agrupar por alguma chave do meu objeto, ou nome ou idade. Então vamos fazer assim, ó, agrupar pessoas por idade. E a gente vai utilizar o método, ele parte de object, né, que é o pai dos objetos, group by, e aqui a gente vai colocar o quê? O array. Depois a gente tem o segundo argumento, que é uma função que vai estar passando a propriedade, né, do objeto, onde a gente acessa o objeto pessoa, né, o objeto que a gente tem, e depois a gente acessa a propriedade pessoa e idade, tá? Então esses são os dois parâmetros. A gente tem primeiro o array original e depois o objeto individual com a chave que a gente quer modificar. Se a gente dar um console log nisso aqui, vocês vão ver aqui que eu vou ter, eu só vou ocultar esse console log aqui da promessa, que está atrapalhando a ordem ali do código, tá? Então, olha só, a gente tem aqui os agrupamentos, né? Por exemplo, eu tenho uma categoria para pessoas de 25 anos e duas categorias para pessoas de 28 anos, né? Então, a gente agrupou o array ali por categorias de idade, né? Como o nome dificilmente vai se repetir, nesse caso aqui, por exemplo, não se repete, né? Não teria sentido, mas as idades a gente poderia fazer. Aí isso poderia ser feito por cargo, por salário, enfim, outros dados que poderiam gerar alguma análise, né? Algum insight baseado nos dados que a gente está utilizando, beleza? E agora sim, a gente vai trabalhar com a temporal, que é uma API que vai servir para datas, né? Que vem aí bem moderna e mais simplificada que o date, tá? Então como é que a gente pode fazer aí para pegar a data de hoje com o temporal, né? E um adendo. Para usar o temporal, a gente vai precisar estar com o CDN ativado aqui, senão não vai funcionar, tá? O temporal não funciona nos navegadores ainda. Então a gente vai ter temporal.now, tá? E aqui a gente coloca um formato de data, por exemplo, plain date ISO, tá? Então, se eu dou um console log aqui, data hoje, toString, eu vou receber a data no formato ano, mês e dia, né, que é o formato ISO, tá? Alguns sistemas utilizam esse tipo de formato. Outro exemplo, pegar uma data e hora com fuso horário. Então, vou pegar a data de São Paulo, por exemplo. Data, hora, fuso. Igual a temporal.new, ou now, desculpa, ponto zone date time ISO, tá? E aqui eu boto fuso, por exemplo, América, São Paulo. Isso aqui vai me dar a data de hoje, no horário de agora, né? Opa, toString aqui.
em São Paulo, né? Que é o nosso tempo, né? Deu um erro aqui. Aqui faltou um Dzinho, galera. É zoned, tá? Aí sim, ó. Aí agora ele pegou, justamente agora, 3h47 da tarde, né? E a data correta. Então, maneira mais simples aí também de trabalhar com horários. Comparação de datas. Como é que a gente pode fazer? Eu vou pegar aqui, ó, a data do Natal, tá? Temporal, ponto, plain, date. Isso aqui tá tudo na documentação, tá, galera? Procurem temporal, API ali, que vocês vão ver na documentação do MDN. Vou até pegar aqui para vocês. Ó, galera, tem essa documentação aqui, ó, do TC39. Vocês vão ter acesso a um cookbook de várias utilizações do temporal, tá? Então, se vocês quiserem mexer mais um pouco, entender mais como é que funciona, dá uma lida aqui que tem bastante exemplo bem completo, tá? Aqui na aula vou dar só um overview para vocês, beleza? Então vamos lá. Pegar a data do Natal. Ó, pegar a data do Natal desse ano, né? Então 2024, from month 12 e day 25. Então ele pega aí exatamente aquela data que é o Natal, beleza? E agora eu quero ver quantos dias falta para o Natal. Então, vou pegar aqui, ó, dias para o Natal. Igual a data hoje, ponto until, né, até. E aí eu boto a data Natal, ponto days, propriedade days. Aí ele vai calcular, baseado nessa data que eu encontrei aqui, né, com a data de hoje, a data atual, que a gente já pegou aqui em cima, né, e vai me dar o número de dias. Então lá, console log, dias para o Natal. Ele dá aqui 240, tá? Então, galera, tem muita coisa bacana aqui. Essa biblioteca é muito fácil, né? Relembra o Moment, né? Que era aquela biblioteca de JavaScript que também era bem simplificada a forma de trabalhar com datas e dá uma surra no date, né? Tem isso também. Então, dê uma brincada aí que vale a pena, bem interessante, tá? Outra coisa que a gente vai ver aqui também é os novos métodos de set, tá? Então, a gente vai ter métodos para união, a gente vai ter métodos para intersecção, a gente vai ter métodos para diferença. Então, união, vou unir os valores dos dois sets, intersecção, ver aí o que tem em comum entre os dois sets, e diferença, ver os elementos diferentes entre eles, tá? Então, a gente vai ter que criar o set, que é basicamente um array único, né? Não é algo tão novo no JavaScript assim. A gente consegue criar instanciando o objeto ali, tá? Então, set, 3, 4, 5. Então, vamos fazer a união desses dois sets. A gente vai botar aqui o primeiro set, ponto union, e passar o segundo set como argumento. Isso vai fazer uma sequência, né, de 1 a 5, porque ele vai unir os dois números, né, os dois arrays numéricos, sem repetições. Vejam aqui, tá? Aí, da mesma maneira, a gente pode fazer a diferença entre esses dois caras. Então, difference, set B. Ó, 1 e 2. São os únicos elementos diferentes, né? Partindo da visão do primeiro set para o segundo. Então, é a diferença do primeiro para o segundo, tá? Aqui ele não leva em consideração a diferença do segundo para o primeiro. E a gente pode ver também a intersecção, que são os elementos em comum dos dois. Intersection, né? Eu vou botar aqui set B. Então, aqui tem 3, que é realmente o único elemento em comum desses dois caras. Então, são novos métodos aí que estão entrando para facilitar a vida de quem tem que lidar com essas questões aí de dados e precisa trabalhar com sets também, né? E antes tinha que fazer isso via loop, né? Via percorrer os sets e tudo mais. Isso facilita bastante a nossa vida. Beleza, galera? E, galera, e o último recurso que eu quero mostrar para vocês é o import nativo, né, no JavaScript. O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar colocar que é um módulo, né, para utilizar os imports. Então, type module, aqui na tag de scripts do nosso script, tá? E eu vou importar dados de um arquivo JSON. Então, eu vou criar aqui um arquivo só de teste, configuração.json, onde eu vou ter aqui dois dados. Então, os dados aqui não importam de fato, né, mas a gente vai conseguir extrair dados de um arquivo e utilizar eles lá no nosso script. Então, bem interessante, algo que está sendo prometido faz um tempo e só funciona lá em ambiente de Node.js, não no navegador, e agora a gente vai ter essa possibilidade aqui também. Então vamos lá, vou botar aqui, né, que é o import nativo. Então o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou importar esse cara? Eu vou dar um import
nome do arquivo, vou poder nomear da maneira que eu quiser. Ele basicamente vai criar um objeto com as chaves que eu tenho lá dentro de JSON, tá? From, aí eu escolho onde está o arquivo, é esse aqui, ./configuração JSON, e eu tenho que definir o tipo do arquivo, né? Porque eu vou importar mais coisas, não só JSON. Então eu vou dar aqui, ó, asset, tá? E entre as chaves, né, que é o objeto, type JSON. E com isso aqui, eu já consigo, tá? Deixando esse arquivo dentro do meu arquivo de scripts e utilizando o que ele tem ali para poder exibir os dados. Como é que eu posso fazer isso? Simplesmente usar como se a configuração fosse um objeto. Então, configuração.servidor, que é uma das chaves que a gente vai ter lá, né? Servidor. E configuração, né? Max conexão. Olha só, a gente tem aqui os dados sem reclamação nenhuma do browser. Então, no Chrome já está colocado, né, essa nova forma de importação de dados. Beleza, galera? Então, como eu falei, são novidades que estão aí para entrar no JavaScript em 2024. Vão estar preparados, porque isso vai começar a aparecer nos projetos das empresas, vai começar a aparecer nos testes técnicos. Então, quanto antes a gente se atualiza, comece a utilizar isso, melhor, tá? Lembrem sempre de utilizar o Can I Use para saber o que está sendo realmente disponibilizado para todos os navegadores, né? A gente pode ver aqui, ó, a cobertura. Por exemplo, se eu procuro outra coisa aqui, vamos colocar aqui with resolvers para ver se aparece. Ó, prompts with resolvers. Aí a cobertura global já está 70%. É alto, né? Mas ainda, se eu quisesse, por exemplo, dar suporte ao Internet Explorer, não vai rolar. Então, a gente tem que ter isso em consideração, né? O que nossos clientes usam, né? E aí, partir para o abraço, utilizar ou não, né? Fazer a escolha. Não esqueçam, galera, e-bookzinho gratuito de JavaScript. Aumente seu conhecimento de forma gratuita. Quase 50 páginas de conteúdo para vocês, tá? Só acessar aqui o link, vai estar na descrição e baixar, colocar o nome e e-mail que eu te envio, tá? E, claro, né? O nosso curso de JavaScript, nosso curso completo, que é onde você vai poder evoluir do básico até avançado com projetos e exercícios, aprender muito JavaScript comigo. Sou eu que dou todas as aulas, tá? O curso é vitalício, tem certificado de conclusão, tem equipe de suporte pronta para te ajudar em qualquer dúvida, qualquer problema que tu tiver, é só acionar a gente, que a gente vai estar lá disponível para ti. E claro, o acesso vitalício, né? O curso é teu para sempre, vai receber todas as atualizações dele, tá? Então é isso, espero que tenha gostado, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like, comenta a funcionalidade que tu mais gostou, vou responder teu comentário, quero muito ouvir aí o que tu tá achando dessa nova guinada, digamos assim, do JavaScript. Se tu quiser me ajudar mais ainda a fortalecer o canal, se torne membro, é importante pra gente, ajuda a trazer mais conteúdo, mais quantidade, com qualidade aqui pro canal da Hora de Codar. Segue a gente também lá no Instagram, @Hora de Codar, lá eu abro caixinha de pergunta pra gente poder trocar uma ideia mais direta, é onde eu posso realmente entender o teu problema e te ajudar através das caixinhas de pergunta e resposta. E espero que vocês tenham curtido, agradeço aí a presença de vocês. Galera, eu vou ficando por aqui hoje e até o próximo vídeo. Valeu!